Olá, estamos chegando com mais um TC News aqui pela TV Cidadã 35.2, TV Cidadã, TV aberta, você não paga nada para assistir a nossa programação. E os vídeos, você já sabe, vai lá na nossa página no YouTube, TV Cidadã Alagoas, e você assiste o vídeo que você quiser. Olha, gente, hoje a gente vai falar sobre vacina, um aviso importante sobre a HN1, né? A procura tem caído assustadoramente dessa vacina. Lembrando que a vacinação contra a gripe é muito importante, principalmente das pessoas idosas. Vocês que estão me assistindo agora, pensa aí nos seus pais, nos seus avós, e você também que está naquela faixa que a vacina cobre, também se vacine, que é muito importante se vacinar sobre a gripe. Então, a repórter Juliana dos Anjos, ela está com todas as informações sobre a vacinação do HN1. Vamos assistir. Olá, Valtenor! Olá, você que está assistindo a TV Cidadã, acompanhando aqui o TC News. Olha, a vacinação contra a gripe H1N1 completou um mês aqui em Maceió e acontece de forma simultânea a vacinação contra a Covid-19. E aí a gente resolveu conversar um pouquinho sobre essa vacinação. Nós convidamos a enfermeira da Gerência de Imunização do Programa Nacional de Imunização da SMS, a Secretaria Municipal de Saúde, a Sandra Ferreira, para conversar com a gente sobre a atual situação dessa campanha. A Sandra já está aqui conectada com a gente, nós fizemos essa ligação de vídeo com a Sandra por meio do Skype. Sandra, muito obrigada pela sua participação aqui no TC News da TV Cidadã. A gente sabe que esse é um momento complicado, nós estamos vivendo aí mais uma alta, né, de casos de Covid-19, então essa foi a forma, na verdade tem sido a forma que a TV Cidadã encontrou de continuar mantendo os nossos telespectadores bem informados, né, trazendo informação relevante, conteúdo de qualidade para os nossos telespectadores de uma maneira segura. Então eu agradeço muito a sua participação através aí do Skype. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente em relação a essa campanha, então, né, de vacinação contra a gripe H1N1. Ela foi dividida em 3 etapas, não é isso? Quais são essas etapas e em que etapa nós estamos agora? Oi, Juliana. A campanha da influenza, essa é a 23ª campanha, né, nacional, e ela se iniciou no dia 5 de maio e vai se encerrar dia 9 de julho, aqui em Maceió, né, porque em alguns estados ela já começou há mais tempo. Então, a primeira fase, ela se iniciou, como eu falei, no dia 5, foi concluída no dia 27. Esse primeiro público, a adesão não foi tanto quanto a gente esperava, chegou em torno de 25%. E a segunda etapa, a gente iniciou no dia 27 de maio e se encerrará no dia 17 de junho, certo? É uma etapa bem interessante, porque agora a segunda etapa a gente está abordando os idosos e os professores. Os idosos, eles têm uma boa adesão, eles procuram a unidade, têm sido bem vacinados, a cobertura está interessante. Os professores nem tanto, ainda tem um número bem reduzido. A questão da primeira fase, que foram as crianças, gestantes, puérperas, profissionais da saúde, eles podem continuar procurando a unidade, porque as fases elas se sobrepõem, né? Aí estamos na segunda, mas nada impede que essas pessoas que ainda não foram vacinadas procurem a unidade de saúde. A influenza, ela é um vírus que ela causa infecção respiratória, ela é muito grave também, pode causar internamentos e pode inclusive levar a óbito. Então o objetivo dela é justamente prevenir esse tipo de quadro. E assim, as pessoas às vezes ficam tão focadas no Covid que esquece que a influenza também ela pode matar e também pode causar pandemias. Então, assim, a gente tenta chamar, né, a população que são do grupo de risco para se dirigir à unidade de saúde, para tomar a vacina. Esse número que você passou aí, esse dado, né, de 25% apenas do público-alvo aí dessa primeira etapa é realmente muito preocupante, né? É um balanço realmente que preocupa muito, né? Afinal de contas, a gente sabe que a vacina é uma das melhores formas da gente prevenir as doenças, né?
Exatamente. Porque, assim, você tratar uma doença, existe o risco de não ter a cura, né? Aham. Mas a vacina, ela além de ser extremamente importante, não é só um mecanismo individual de defesa, porque se cada um se vacina, é uma defesa coletiva. As pessoas, Exatamente. chance de adoecer o vírus tem menos chance de circular, porque quanto mais pessoas vacinadas, principalmente grupo de risco, para evitar a piora da situação ou ter uma gravidade, é muito importante. É muito importante isso que você falou, Sandra. A vacina é uma responsabilidade coletiva, a vacinação, seja ela para que Exato. doença for. Afinal de contas, a gente impede que as doenças saiam do controle, né? Mas, Sandra, vamos lá. Voltando, então, a falar sobre essa questão da H1N1. Então, é importante a gente Certo. lembrar também que a prioridade deve ser a vacina contra a Covid, não é isso? Mas, logo depois, você já pode procurar a vacina contra H1N1 depois de quantos dias? Porque eu vejo que ainda tem muita dúvida em relação a quantos dias depois você pode se vacinar contra H1N1. Tem muita gente que diz, são 15 dias, são 14, é um mês? Quanto tempo depois, digamos, eu me vacinei contra a Covid-19, quanto tempo depois eu posso então tomar a vacina contra a influenza? Pronto. Se uma pessoa ela é do grupo de risco e o grupo é elencado pelo Ministério tomou a Covid, ela precisa esperar 14 dias para ser imunizada contra a influenza. 14 dias, Não então. só contra a influenza, mas qualquer outro imunobiológico, porque como é uma vacina nova, está em estudos, então precisa realmente desse intervalo, não só para a influenza, mas para qualquer outra vacina. E vice-versa, né? Se ele tomou a influenza, ele vai precisar esperar os 14 dias para tomar a Covid. Então, assim, tanto é importante que normalmente os idosos são da primeira fase. Por conta do Covid, que eles foram vacinados na primeira fase da vacinação do Covid, ela se tornou segunda etapa. Então, os idosos hoje que estão tomando, eles estão protegidos há mais de 14 dias em relação ao Covid. Então, só esse tempo que é necessário e depois procurar a influenza, tá? Perfeito. E onde é que se vacina aqui em Maceió? Onde é que está acontecendo a vacinação contra a influenza? Pronto. Em todas as unidades de saúde de Maceió, distribuídas na capital, as únicas unidades que atualmente não estão vacinando contra a influenza são as unidades que agora são ponto de vacina para a Covid, que são o Tereza Barbosa, o Hamilton Falcão, o Aliomar Lins, o Medeiros Neto. Além desses todos, a gente tem o Segundo Centro e o Durval Cortez. Essas unidades, elas não estão vacinando contra a influenza, para evitar aglomeração, evitar duas campanhas numa mesma unidade, evitar principalmente a aglomeração. Aí se tirou dessas unidades e elas podem se dirigir a qualquer outra unidade na capital que está funcionando com influenza. É necessário algum tipo de agendamento ou você pode se dirigir então à unidade e apenas se vacinar? Não precisa de agendamento, precisa só comprovar que faz parte do público. O idoso, ele leva um documento, né, que comprove que ele está na idade, né, acima de 60 anos. O professor, ele precisa levar ou um contra-cheque, ou um crachá, ou uma declaração de que ele é professor, seja da rede pública, privada, ensino médio, universidade, todos eles podem procurar a unidade de saúde e se vacinar. São os únicos documentos que a gente exige. Agora, se ele for o da primeira fase, que eles não tomaram e vão tomar agora, e como eu falei, as fases se sobrepõem, se for profissional da saúde, ele precisa levar, do mesmo jeito que o professor, né, um documento que comprove que ele é profissional da saúde ativo. Ele trabalha em alguma unidade, algum hospital, alguma clínica, aí ele leva esse documento que comprove. Se for uma puérpera, que também foi da primeira fase, mas que continuamos vacinando, ela precisa levar algum documento e a puérpera tem que ter no máximo de 45 dias, né, pós-parto. Pode ser um documento da própria maternidade, ou cartão da gestante, ou se ela tiver algum documento que comprove que ela teve um bebezinho há menos de 45 dias. A gestante, ela tem direito em qualquer idade gestacional. É só de se dirigir à unidade, se autodeclarar gestante ou levar um cartão de gestante e ela toma sim essa vacina.
Existe alguma contraindicação, Sandra? Não, a única contraindicação para a influenza são crianças menores de 6 meses, porque ela só pode ser tomada, só pode ser aplicada em crianças de 6 meses a menores de 6 anos. Então, se a criança tiver menos que 6 meses, ela não pode tomar. Se alguém tiver uma alergia grave ao ovo, ela pode tomar, desde que seja no serviço que tenha urgência, né? Um serviço hospitalar, é marcado um dia para ela tomar essa vacina no CRIE, mas tem que ser grave. Se for uma alergia leve, não tem problema nenhum, porque essa vacina ela é inativada, esclarecendo que ela tem 3 tipos de vírus, não é um vírus só. Então, são 3 tipos de vírus que são os que mais causam infecção e que estão no ambiente nesse ano, né? Por isso que foi feita essa vacina dessa forma. Para a gente encerrar, então, a nossa entrevista, né? Para a gente encerrar, então, esse nosso bate-papo, eu acho muito importante a gente lembrar para as pessoas, né? A gente fazer, voltar um pouquinho no tempo e lembrar que já houve registro de mortes aqui em Alagoas por H1N1, né? Então, é muito importante que as pessoas não deixem de se vacinar. Exato. Obrigada, Juliana, por esse espaço. A gente agradece, porque o objetivo maior, né, é vacinar a maior parte da população, que seja do grupo prioritário. As unidades estão disponíveis, nós temos o imunobiológico, nós temos o profissional. Então, assim, basta a pessoa procurar a unidade de saúde e será vacinada. Muito obrigada, Sandra, pela sua disponibilidade. É isso, Valtenor. Lembrando, 14 dias depois que você se imunizou aí, né? Que você fez as 2 fases da sua vacina contra a Covid-19. Se você está nesse público-alvo, seja da segunda, da primeira ou então da terceira etapa que está por vir, da vacina contra H1N1, você já pode, então, ser vacinado e garantir que a doença não saia de controle, que a gente tenha, assim, um país seguro, um país saudável. Eu volto com você, Valtenor. Até a próxima. É isso aí, né? Parabéns, Juliana. Importante essa matéria, né? A TV Cidadã sempre deixando aqui a prestação de serviço e deixando você sempre bem informado. Vá se vacinar. Eu conto com vocês no próximo TC News, gente. Fica com Deus. Um abraço.